Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência no vídeo 331, na questão, no Livro dos Espíritos, 741, né? Então, continuando aqui, né? Flagelos destruidores. Kardec pergunta assim: Kardec pergunta assim: dado é ao homem conjurar os flagelos que o aflige? Conjurar é o mesmo que prevenir, né? Dado é ao homem prevenir os flagelos que o afligem? Aí os bons espíritos, eles respondem da seguinte maneira: em parte, não, porém, como geralmente o entendem, né? Porque não é como as pessoas entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, da imprevidência, né? Da irresponsabilidade, da falta de cultura, da falta de conhecimento, né? À medida que adquire conhecimento, olha só o que eu acabei de dizer, e experiência, ele os vai podendo conjurar, quer dizer, ele vai podendo, né, prevenir. Isto é prevenir. Se eles sabem pesquisar as causas, né? Olha só para você ver. Isto é prevenir. Se eles sabem pesquisar as causas. Então, de acordo com o conhecimento, de acordo com a cultura, por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, que ela os libertará. Então, a pessoa que tem conhecimento, ele busca na existência a qual se encontra saber o motivo pelo qual, mediante aquelas situações todas, ele está passando, né? Então, olha só para você ver. Isto é, prevenir, se eles sabem pesquisar as causas. Então, é preciso saber pesquisar as causas de tudo aquilo que nos aflige. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade, né, de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, vejamos aqui.
mediante, por exemplo, mediante certas situações, o indivíduo que busca, através das leis divinas, se integrando da causa, do efeito, o qual ele ali se encontra, né, mediante aquela situação, se resignando através da paciência, da tolerância, obviamente ele consegue lograr êxito. Agora, existem situações que fogem ao conhecimento dele. Existem casos, por exemplo, uma erupção de um vulcão. Então, nós sabemos que todas as catástrofes mundiais, na atualidade, principalmente no ano de 2021, os cientistas, eles conseguem, com uma certa antecedência, prever, devido os estudos, devido à inteligência. Então, é óbvio que existem situações que os cientistas, eles, com uma certa antecedência, eles conseguem fazer com que, devido aos estudos preliminares, eles conseguem fazer com que um fluxo grandioso de pessoas deixe aquelas imediações. Mas existe também aqueles acontecimentos, aquelas catástrofes, que mesmo mediante os estudos, foge ao controle daqueles cientistas. Por que que foge? Porque, na verdade, existem situações que, mediante aquele processo de vidas passadas, não cabe ao homem, aqui no corpo físico, interferir. Agora, não significa que aquela situação que eles conseguem fazer com que as pessoas saiam do local e tudo mais, não significa que eles também ali interferiram. Mas é que cada caso é um caso, onde prevalece os desígnios das leis divinas. É a necessidade, é a prova, é a expiação, é o resgate daquelas pessoas. Então, querendo ou não, o ser que, tendo necessidade de passar por certas situações calamitosas para reparar as dívidas do passado, isso é natural que ele há de passar, né?
Então, Allan Kardec, ele ainda diz assim aqui, olha só para você ver. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, então olha só para você ver. Na primeira linha dos flagelos destruidores, né, naturais e independentes do homem. Um tsunami, por exemplo, ele encontra-se na primeira linha dos flagelos destruidores, que faz parte de um processo natural e independente dos homens. Porque é algo que acontece sem que ninguém perceba. Os terremotos, os maremotos, os tufões, vamos dizer assim, as erupções de certos vulcões, extintos ali 300, 400 anos mais ou menos, de repente entra em erupção inesperadamente. Uma encosta que se desmorona sem que ninguém esperasse. Um edifício de 10, 15, 20 andares, de repente, do nada, o edifício desmorona. E depois de muitas análises, não chegam a conclusão nenhuma. Não chega a conclusão nenhuma. Porque todas as análises foram positivas. Não havia motivo para aquele edifício cair, né? Então, olha só para você ver. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, né? Também tem as pestes, como nós já dissemos nos vídeos anteriores, a peste bubônica, a peste, a gripe espanhola e outras pestes no mundo, né? Como está escrito aqui, ó, deve ser colocado a peste. Então, a peste, ela encontra-se na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem. Então, a peste, a fome, as inundações, olha só para você ver, a fome também é um flagelo natural. As inundações, como nós acabamos de dizer, os maremotos, os terremotos, os tsunamis, né? Dissemos isso aqui. As intempéries fatais, as produções da guerra, né? Então, as guerras também faz parte dos flagelos naturais que avassala a humanidade assim de uma hora para outra,
devido ao orgulho e o egoísmo de alguns. Então, olha só o que Kardec comenta aqui. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de artes, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Não tem o homem, mediante todas essas situações, né? Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Então, olha só para você ver, certas regiões, outroras assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles, graças aos estudos científicos, graças à cultura, graças ao intelecto, graças ao avanço tecnológico? Não é verdade? Então, se o ser humano bota, como se diz no termo, bota a tua inteligência para trabalhar, as coisas mudam o rumo, né? Então, como por exemplo, certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles? Então, se nós pararmos para analisar, você entendeu? Hoje nós não temos mais a peste bubônica. Hoje nós não temos mais a gripe espanhola. Hoje existe com antecedência tecnologia que já alerta os cientistas a respeito de certos cataclismos, né? Onde o epicentro de certos terremotos, vulcões, tufão, né? Então hoje tudo é monitorado. Os tufões, tudo são monitorados. Graças à inteligência do homem. Agora,
se o indivíduo não põe em prática, é óbvio que ele vai perecer ali, que tem que colocar em prática. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material? Quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, olha só para você ver. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material? Quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência? Se com uma parca porção da inteligência o ser humano já desfruta de momentos preciosos aqui na Terra. Vamos pensar da seguinte maneira: 100% da inteligência. O ser humano já emprega aproximadamente uns 5%. E esse 5% já o faz viver em condições gloriosas em todas as áreas científicas. Imagine se o ser humano usasse pelo menos uns 50% da sua inteligência. Uns 50% do seu intelecto. Porque, conversando com vó Leontina, ela nos disse, há alguns tempos atrás, que a situação na Terra encontra-se da seguinte forma: o homem, ele tem empregado 95% o intelecto e 5% apenas a inteligência. Então, isso é calamitoso. Por quê? Porque é necessário 50% a inteligência e 50% o intelecto. Porque assim equilibra. Agora, vejamos se 5% que o homem emprega, já o homem desfruta de momentos gloriosos na Terra. Imagine se ele empregasse uns 50% da inteligência. Como não encontraria-se hoje a humanidade aqui na Terra? Se esses 5% já o livra de muitos males. Então nós vemos, através dos 5% de inteligência, os meios tecnológicos que beneficia a humanidade, que favorece a humanidade. Nós vemos a ciência, por exemplo, a ciência médica. Nós vemos hoje em dia a astronomia, a geologia,
Todas as ciências hoje dotadas de uma capacidade, de uma evolução tremenda, né? E isso 5%. Agora imagine se fosse 50%. E quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes, imagine só se o ser humano usasse 50% de inteligência e 50% de intelecto. Obviamente, ele conseguiria se colocar mais na condição do teu irmão que encontra-se em processo de evolução. O auxílio seria muito maior, o amparo, a proteção uns aos outros. Vamos para o próximo vídeo.